Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma Escola Bíblica. Desta vez, estamos chegando na lição de número 6 desse segundo trimestre de 2024. Mas antes, quero fazer o meu agradecimento a você que nos acompanha semanalmente aqui no canal, nos ouvindo e absorvendo um pouco mais do nosso comentário, daquilo que nós temos para oferecer. Na verdade, não tenho muito o que lhe oferecer, mas o que eu tenho, eu lhe ofereço de graça. É para a edificação do corpo de Cristo e para o engrandecimento do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas eu quero também agradecer aos meus pastores pela cobertura espiritual, pastor Hermes Vieira Neto e a pastora Ezi Batista. Eu me chamo Hermes Antônio, como você já sabe, congrego e sirvo a Deus aqui na cidade de Palmas, na Assembleia de Deus Shalom. Ok? É um prazer ter você por aqui e vamos direto ao ponto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, nos apoiar, dando esse incentivo. Se possível, deixa o like da fé, faz algum comentário e seguimos em frente estudando a palavra de Deus, tá ok? Então, agora sim, direto ao ponto. Tá? Vamos lá. Texto áureo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Filipenses 2:8. A verdade aplicada. Ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão. Tem um errinho ortográfico ali. Até chegar ao nível de semelhança de Cristo estabelecida pela vontade de Deus, ok? Então, o título da nossa lição é Ordenança para uma vida de obediência e submissão. Ordenança é algo que Cristo deixou para nós executarmos em nossa vida, praticarmos, e essa ordenança é de obediência e submissão. É um tema muito melindroso, porém de grande relevância, de grande importância para toda a cristandade. Afinal de contas, ser cristão é dar também o exemplo de Jesus Cristo em nossa própria vida. Tá ok? Vamos lá então. Aqui. Os objetivos da lição. Você bem sabe que nós não abrimos mão do objetivo da lição, não é verdade? Senão você vai se perder na lição e vai virar um pampeiro danado. É melhor você seguir o roteiro que foi elaborado pela equipe pedagógica da editora Betel. Então veja só, mostrar, explicar e conscientizar. 3 verbos. Mostrar, explicar, conscientizar. Mostrar que obedecer é melhor que sacrificar. Explicar que quem resiste às autoridades resiste a Deus. Conscientizar acerca da obediência e submissão. O tópico número 1 diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Agora veja, a obediência, ela é um desafio constante não só para o cristão, mas para toda a humanidade. A obediência, ela é fundamental na via do sucesso. Quem quer ter sucesso em sua vida precisa experimentar também uma vida de obediência. A não ser que você decida andar pelos próprios caminhos da sua vida e se esquecer ou negligenciar as autoridades, negligenciar a autoridade de Deus, negligenciar a autoridade dos pais, e ter uma vida negligente. Veja só como ele fala. Obedecer é melhor do que sacrificar. Significado da palavra obediência. A palavra no grego corresponde a upakoi, que significa obediência, submissão, complacência. Do dicionário Strong, na página 5218, ou seja, obediência literal, submissão ao que se ouve, ou seja,
obediência como resposta a alguém que fala. Isso se refere tanto a uma voz terrena quanto à voz do Senhor. Está em 2 Coríntios 5, 10 e 5, e 1 Pedro 1 e 2. Obedecer é sujeitar-se à vontade de estar sob a autoridade, de estar sujeito e seguir as instruções, agir de acordo com as normas estabelecidas, as leis impostas. Mas veja bem, essa vida de obediência, em muitos momentos de nossa vida, é um verdadeiro sacrifício para uma pessoa. A pessoa que decide submeter-se a fé cristã, ele precisa entender uma coisa, que não dá para ser cristão sendo desobediente. Não tem como ele ter uma vida cristã no caminho da desobediência. De qual desobediência que eu falo? De todas, tanto das leis humanas como da lei divina. Ora, se a pessoa não respeita as leis humanas, como respeitará, como executará essa ordenança das leis divinas? É fundamental ter uma consciência de obediência, de submissão. E estar sob uma missão, estar sujeito a uma missão, estar sujeito a uma obediência, é ouvir a quem nos dá a ordem, quem nos dá a fala, quem nos dá o comando e cumprir a regra. Ora, um exemplo bem claro para os nossos dias e quase sempre é a vida do soldado, ou militar, ou soldado do exército. Ele cumpre a decisão do seu superior. E ele não pode descumprir a ordem do seu superior, senão ele está sujeito à penalidade. Nós também somos conhecidos como soldados de Cristo e estamos sujeitos às leis de Deus. E quando nós violamos as leis de Deus, nós estamos também sujeitos às penalidades da lei de Deus. Veja só o que diz a palavra. Vamos lá. Obediência é um princípio. A obediência a Deus significa a obediência às Sagradas Escrituras. Ou seja, aos ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar, ser bem-sucedido e morar na eternidade com o Senhor. Aprendemos que a obediência é um princípio bíblico que serve para todas as áreas da vida e que não se quebra princípio sob pena de pagar um alto preço. Jesus é a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem, pois ele próprio aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Está em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que diz Hebreus. Hebreus 5 e 8. Ele fala aqui: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele padeceu, obedeceu, ele sendo o próprio Deus, o Verbo encarnado. E ele precisou andar no caminho da obediência para cumprir o plano de Deus estabelecido para a humanidade. Todas as coisas hoje são possíveis em Jesus por causa da sua obediência. A obediência de Jesus nos levou à vitória que nós temos hoje da eterna salvação. Nós temos a salvação por intermédio de Jesus, pelo caminho da obediência. Uma pessoa que decide não ser obediente, ele vai padecer com as leis terrenas e as leis divinas. Ora, imagine você quando você quebra a lei do trânsito.
você ultrapassa os limites de velocidade, qual é a penalidade? Uma multa por excesso de penalidade. E tem a multa leve, a multa grave e a gravíssima. Agora, imagine você quando quebra um preceito, uma ordenança de Deus, que penalidade vem para essa vida? Ora, quando você vê uma pessoa no mesmo ciclo na sua vida, sem sair daquele ciclo, em algum lugar da sua vida, ele está sendo desobediente ou foi desobediente. E ele precisa passar agora a prova, aquilo que nós chamamos de prova. O irmão está na prova. Então, a prova não é para ser reprovado. A prova é para provar e qualificar para um novo estágio na sua vida. Amém? Então vamos lá. Obediência é um plantio. Quem não obedece para cima, seus superiores, seus liderados, não pode esperar obediência para baixo dos seus liderados. Se você não obedecer aos seus superiores quando estiver liderando, os seus liderados também não obedecerão. Se você não obedece aos seus pais, não espere que seus filhos lhe obedeçam na íntegra. Se você planta desobediência, como espera colher obediência? Queridos irmãos, o caminho da obediência é o caminho do sucesso. Quando você vê uma pessoa abandonada e que ele não honra os seus pais, não queira amizade com essa pessoa. Uma pessoa que não honra os seus pais, não obedece aos seus pais e que confronta seus pais e desonra seus pais, essa pessoa, ela não pode ser sua amiga, porque ela vai estragar você. Escute o que eu estou lhe dizendo. Laranja podre apodrece outra laranja. Banana madura amadurece outra banana. E aí tem horas em nossa vida que nós temos que tirar as laranjas podres. Entenda uma coisa. Como que você espera obediência na sua casa, dos seus filhos, ou até mesmo na sua igreja, como líder, se você mesmo não obedece? E aqui cabe um parênteses dizer que muitos líderes e liderados fazem grupinhos dentro da igreja contra a palavra do seu líder, contra a palavra do seu líder, e pega o pequeno rebanho que tem e coloca esse rebanho contra o liderado. Ora, cuidado com Datã, Coré e Abirão. A terra se abriu quando eles se levantaram contra Moisés. Você não precisa, se você não concorda com a administração do seu líder, não há problema nenhum você chamá-lo e explicar para ele que em uma outra oportunidade você estará junto nesse projeto. Não há dificuldade nenhuma. Agora, quando o liderado faz grupinhos dentro da igreja contra o seu líder, não espere coisa boa na vida dessas pessoas. Eu nunca vi um obreiro bem-sucedido quando ele é falador e maldizente da sua liderança. Eu não vejo sucesso na vida dessas pessoas. E tem uma coisa, os seus liderados também serão desobedientes e faladores porque ele está vendo o exemplo que ele está dando. Eu aconselho, se você por acaso tem algum problema com a sua liderança, chame-o em particular, peça um momento no gabinete pastoral, converse que diverge de alguns pontos. Ora, a boa conversa é para gente maduro, para gente que tem um equilíbrio emocional, inteligência emocional. Pessoas desequilibradas, elas causam transtornos até os equilibrados. Filhos desobedientes também terão filho desobediente. E o interessante é que eu já vi muitos filhos desobedientes
que quando chegam os filhos dele, eles querem transformar os filhos em verdadeiros robôs, máquinas de obediência. Eles não aceitam, em momento algum, serem questionados. Mas você não foi assim? Como é que você espera agora que seus filhos sejam obedientes? Se você planta obediência, você colhe obediência. Se você planta primavera, você vai colher primavera. Agora, se você planta tormenta, você vai colher tormenta. É hora de nós avaliarmos a nossa posição enquanto cristãos dentro da igreja. Não pense você que é pelo tempo de congregação que você tem que você pode ou não pode determinadas coisas. Não. Quanto mais tempo nós temos dentro de uma congregação servindo a Deus, mais responsabilidades nós temos perante ao nosso Senhor e a comunidade. Afinal de contas, a cristandade local olha para você. Olha para você. Tem muitas pessoas que dizem: eu tenho 20 anos que eu sirvo a Deus nessa igreja. Mas dá um mau exemplo. Foram 20 anos perdidos. Ora, quanto mais idade na fé cristã, mais responsabilidade você tem para com que te observam e para com os que estão chegando na obra de Deus. Isso é muito sério. A obediência é muito sério. Se você não concorda com o seu líder, chame em particular. E não tente, em hipótese alguma, chamar a atenção do seu líder ou constrangê-lo em público. Isso é antiético e anticristão. Vamos lá. Obediência é uma porta aberta. As bênçãos estão atreladas à obediência. A Bíblia nos mostra em Deuteronômio 28, de 1 a 14, as bênçãos decorrentes da obediência. Em contrapartida, no versículo 15 em diante, os castigos e maldições para os desobedientes. A obediência abre portas que jamais esperamos. O princípio da obediência abre portas para serem usadas por Deus, abre portas no mundo natural e abre portas da salvação também no mundo espiritual, né? Então veja só, olha o que o Senhor fala com a igreja de Filadélfia, considerando uma igreja fiel que guardava a obediência à palavra da sua paciência. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja só. Deuteronômio 15. Vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 15. Eu estou usando a versão da Bíblia, a Bíblia King James, tá? Se tiver alguma coisa diferente da sua, não tem problema. É a mesma palavra, às vezes com algum significado diferente. Tá? Deuteronômio 15. É, 15, deixa eu ver aqui a referência. Aliás, 28. Estou errado. 28. E diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O versículo 15 diz: e serás, porém, que se não deres ouvido à voz do teu Deus, para cuidares em cumprir
todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Então, ele coloca em Deuteronômio o lado positivo da obediência e o lado negativo da desobediência. E veja que não tem melzinho na chupeta. Eu erro aqui e compenso ali. Eu peco por aqui, mas eu recompenso ali. Eu vou fazendo um jogo com o Senhor Jesus. Ora, isso é bobeira, é besteira, é infantilidade. Não existe esse jogo de você errar aqui e compensar ali. Você pode escolher não pecar. Mas caso você peque, você tem um advogado. O nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo João na sua primeira carta. E nós precisamos tomar posse desse advogado, uma vez que nós já nomeamos e demos uma procuração assinada para ele nos representar perante o Supremo Juiz e crer no seu sacrifício e não ter uma vida desequilibrada, desordenada no caminho da obediência. Agora observe, a obediência é irmã da lealdade. Pessoas desobedientes geralmente são desleais. Observe as pessoas que lhe cercam e veja como é o procedimento dele. Se ele é falador contra a administração da igreja, se ele é falador contra seus pais, se ele conta mexericos acerca da liderança, esse tipo de gente, você deve se afastar imediatamente, porque ele vai estragar a sua consciência, a sua fé. E o que Deus espera de nós é a fé não fingida e o culto racional. Nós precisamos oferecer a Deus o nosso culto racional, sabendo o que é que nós estamos fazendo e adorando em espírito e em verdade. E a experiência é de nós, não é dos anjos, é de nós. Então, quem planta desobediência vai colher desobediência. Quem resiste à autoridade resiste a Deus. As pessoas devem ser educadas desde cedo à obediência. Romanos 13, de 1 ao 2. O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. Queridos irmãos, o princípio da autoridade é divino. Não existe um corpo sem cabeça. Ora, todo corpo sem cabeça não tem direção e não tem ordem. E você pode ver aonde não tem ordem, a desordem impera. E aonde está a desordem, Deus não se faz presente. Orem por todos que exercem autoridade. Às vezes, quando nós estamos feridos com alguma autoridade, principalmente da igreja, e eu quero me ater aqui, principalmente à igreja, eu quero dizer para você que não tem outro remédio você orar, a não ser orar. Ore, peça a Deus que ilumine, dê direção a Ele, dê visão a Ele. E se você quer falar, ore antes de você falar, para que você também seja iluminado, para que aquele líder não tenha você no grupo daqueles que são contra você. Cuidado! A boa intenção de usar em segurar a arca da aliança fez com que ele morresse queimado. Cuidado para você não se queimar dentro da igreja. Paulo dá instruções das honras que devemos dar aos que exercem autoridade e governam sobre nós. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ora, pelo rei, no nosso caso, presidente, por todos que estão em eminência. 1 Timóteo 2, 1 e 2. O apóstolo Pedro disse: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana,
por amor ao Senhor. Quer rei, quer ao rei como superior, quer... Me perdi aqui, aleluia. Quer ao rei como superior, né? Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2:13. Aleluia, tem hora que dá um branco na cabeça. Tá? Jesus ficou maravilhado ao ouvir o centurião chamá-lo para curar o seu servo, pedindo que o Senhor falasse apenas uma palavra para que o seu servo ficasse curado. Ora, o centurião é um soldado. O centurião é um soldado que tinha pessoas também sob as suas ordens. E ele era acostumado a ter uma vida de obediência, de disciplina. Uma vida de disciplina. E a disciplina lhe ensina a obediência. Então, Jesus ficou maravilhado da disciplina dele, da obediência dele também. Ele disse, olha, também tem um homem sujeito a mim, eu dou uma palavra, eles vão. E eu sei que o Senhor também pode dar uma palavra, e o meu servo ficará curado. Queridos irmãos, não podemos ter uma vida sem ser disciplinados. A disciplina, ela serve para colocar ordem. Ordem em nossa vida, ordem em nossa volta. Ordem da obediência. Toda pessoa que é obediente, ele é uma pessoa disciplinada. Ele é uma pessoa que coloca, primeiramente, a ponderação antes dele falar qualquer coisa. Nós precisamos ter refreio em nossa fala. Afinal de contas, Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua, e por detrás de uma parede de dentes e de lábios para segurá-la. Então, nós temos que ser primeiramente equilibrados, temos que ser disciplinados e obedientes. Se você é assim, parabéns para você. Não é difícil ser obediente e nem viver uma vida de obediência. E as pessoas obedientes, como eu falei, geralmente elas são muito leais nos seus compromissos, na sua fala, muito equilibrada. O que nós cristãos estamos precisando ser hoje é crentes mais obedientes à palavra de Deus. Há um certo desequilíbrio da obediência à palavra de Deus espalhada pelo Brasil afora, que está uma coisa ridícula. Ridícula. Cada um quer fazer do seu jeito. E não é assim que a banda toca. A Bíblia ela tem regras, a palavra de Deus tem regras, tem preceitos a serem obedecidos. Eu não posso servir a Deus de qualquer forma e nem posso ser crente de qualquer jeito. Você vê pessoas hoje que querem viver uma vida regalada, uma vida como se dizia antigamente, crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E está tudo bem, nós temos que ser tolerantes. Ora, cuidado com a tolerância. Cuidado com a tolerância. O diabo anda procurando uma distração para se infiltrar cada vez mais no nosso meio. Precisamos estar alertas e obedientes à palavra do Senhor. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Obedecer aos pastores é mandamento bíblico e isso não deve ser contestado. Pronto. Concordo com o texto. Porque eles velam pelas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Hebreus 13:17. Consulte. As lideranças eclesiásticas ou evangélicas, pastores, obreiros em geral, são autoridades espirituais dadas por Deus. Não as despreze, não as enfrente. É claro que sempre há divergência de pensamento, principalmente na área administrativa, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um governa de um jeito,
Se não for desvio de conduta, obedeça em tudo e seja bem-sucedido. Jesus deu o exemplo, foi obediente ao Pai até a morte. Filipenses 2, 8 e 9. Queridos irmãos, a obediência aos pastores, aos obreiros, às obreiras da igreja é de fundamental importância para que você tenha sucesso na sua vida, na sua caminhada cristã, ou quem sabe na sua caminhada como obreiro. Se você não dá conta de obedecer, não tente ser obreiro. Porque ser obreiro é uma vida de obediência, de renúncia e de exemplo. E nós precisamos, como cristão, também dar o exemplo fora da igreja, através da obediência. E eu, como obreiro, mais ainda dentro e fora da igreja. Às vezes eu vou divergir de alguma questão administrativa, porque cada pastor que chega, cada líder que chega em um departamento, ele tem uma visão diferente. E principalmente alguns crentes que estão acostumados nos seus cargos há 10, 15 anos e se acham dono dos seus cargos dentro da igreja, quando chega uma outra administração, ele tende a contestar e dizer: mas era assim com o fulano, era assim com o ciclano. Ora, quando muda-se o sacerdote, necessariamente muda-se a lei. Ou seja, eu estou parafraseando, muda-se também a administração. Algumas coisas ele ajusta, outras coisas ele vai abolir, outras coisas ele vai trazer, outras coisas ele vai pegar e consertar. Enfim, mudou a administração, mudou-se também a forma de agir. Eu não acredito no sucesso de nenhum departamento quando tem uma pessoa com mais de 10 anos naquele departamento. Eu não acredito no sucesso. Por quê? Porque a igreja ela é dinâmica. A igreja ela chega gente todo dia. E se não está chegando na sua igreja, tem alguma coisa errada. Porque a igreja tem que chegar gente todo dia, todo culto tem que ter conversão. E nesses aparecimentos, surgimento de pessoas, também surge a pluralidade de talentos que vão chegando dentro da igreja ou que vão crescendo dentro da igreja, e Deus vai mostrando pessoas talentosas e trazendo coisas novas para uma boa administração dentro da igreja. Coisas novas que eu falo não é de inovação, mas de novidade de vida. Um retiro diferente, um culto de jovem diferente, mais animado, mais alegre, um culto de senhora, um encontro de mulheres diferente, uma maneira diferente de tratar com as pessoas, né? Mas tem muita gente por aí, pelo Brasil afora, que está em cima do seu trono, sentado no seu alto e sublime trono e se diz dono daquele cargo. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus vai chacoalhar você. Vai vir um terremoto para sacudir você, tá? E você entregar esse cargo e deixar o outro fazer, se você não está fazendo mais nada, tá? Se você não está fazendo mais nada, se prepare. Ou você entrega para que venha um novo, ou você se renova como a águia e faz a fila andar, tá? É assim que funciona. A igreja não pode ser morta. A igreja tem que ter vida. A igreja tem que ter mudanças. Todo dia tem que ter coisa nova. A igreja tem que ter uma palavra de fogo. A igreja tem que ter uma palavra de poder. Tem que ter uma palavra que vai me confrontar. A igreja tem que ter uma palavra que vai massagear um dia o meu ego. Mas também tem que ter uma palavra que vai me confrontar. E a igreja tem que ter um louvor que me anima. Mas também vai ter um louvor que me faz refletir sobre a minha natureza humana. Isso é igreja. Isso é igreja. Vamos lá. Obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. Paulo recomenda aos filhos que obedeçam aos pais no Senhor, porque isto é justo. É um mandamento com promessa, está em Efésios capítulo 6, 1 e 3. Os filhos, mesmo depois de casados, devem
receber com carinho o respeito, os conselhos dos pais. Eles já trilharam caminhos que os filhos ainda não passaram. Eles têm muitas experiências para dar aos filhos. Honrar os pais na velhice e os ajudar em tudo que for possível é um plantio maravilhoso. E vou lhe dizer, se seus filhos verem você honrando seus pais, eles vão te honrar também, tá? Quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, ele não está dizendo que é para abandonar os pais, mas ele está falando ali de uma emancipação, de algo que vai acontecer na vida daquele homem e daquela mulher. Quando eles forem tomar o matrimônio para si, eles devem estar emancipados. Emancipados de quê? Emancipados financeiramente, principalmente. Emancipado emocionalmente, tá? Emancipado emocionalmente. Emancipado profissionalmente, para constituir uma família. Quando você vê muitos casamentinhos aí que acontecem, desequilibrado, muita confusão, é porque eles não estão emancipados, nem emocionalmente, nem financeiramente. Não, eles tomaram o matrimônio, mas não estão emancipados, ainda estão ligados. E muitos saem da casa que ele constituiu e que vai dormir na casa da sua mãe ou na casa de seu pai, para depois voltar para a sua esposa ou para o seu esposo. Isso é errado. Isso é completamente errado. Isso é completamente errado. Um pai e uma mãe sensata, quando vê um filho dizer, eu vou dormir aí hoje, que tá ruim aqui em casa, ela ou ele, pai, mãe, manda de volta, vá dormir na sua casa, na cama com a sua esposa. Sabe por quê? Porque depois eles se ajeitam, depois eles se consertam. Não é assim que as coisas funcionam. Mas se seus filhos veem você honrando seus pais, eles vão também honrar você lá na frente. O princípio da honra é um plantio bíblico. E na vida, no nosso cotidiano, nós precisamos semear essa semente da obediência na nossa vida e nós teremos filhos que vão nos honrar na nossa velhice. Tá? Vamos lá. Obediência e submissão. Eita, mas essa palavra é dura, né? Muitos crentes estão dizendo, eu vou ficar em casa. Eu não vou para a igreja. Eu vou congregar daqui. Vou assistir o culto online. Bobagem. Bobagem, tá? Bobagem. A obediência emana do intelecto. Cumpre com exatidão as normas, os regulamentos, as diretrizes, as ordens emanadas dos superiores. Verbais ou escritos, submissão emana direto do coração. Não avança à frente do seu líder, sabe estar debaixo do cajado de quem está com a missão e o ajuda em tudo. Mesmo o dicionário colocando submissão como sinônimo de obediência, notamos que ela tem algo a mais. Ou seja, aleluia! Ela tem algo a mais. Ela vai mais além. A submissão é obedecer na íntegra. É compreender a missão do outro. Também vale para a mulher submissa. É ela compreender a missão do outro e ela ser a auxiliadora. É você, como liderado, compreender a missão do seu líder e ser o seu ajudador, seu auxiliador. Muitas pessoas insistem e resistem na não obediência. Mas eu quero lhe dar um conselho hoje, se você está neste caminho. Seja obediente, reflita, pondere, peça a Deus para quebrantar o seu coração e Ele vai te dar sucesso. Vamos lá. Obediência em submissão esconde interesse pessoal. Obediência sem submissão esconde interesse pessoal.
A obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. A obediência sem submissão gera a amargura que executa as tarefas com tristeza e angústia ou desprezo. Murmuração, que faz com as coisas com reclamação. Depreciação, falando mal, resmungando. C. Penitência, executa as ordens como se fosse uma pena imposta, um sofrimento, um castigo, um tormento. Letra D. Conveniência, que só faz o que lhe pedem porque atende o seu gosto ou seu bem-estar. Enche o seu ego e lhe dá um retorno satisfatório. Nesses casos, muitas pessoas obedecem porque correm o risco de perder vantagens e benefícios e ainda serem excluídas do processo ou demitidas do que fazem. Que é engraçado, né? Tem pessoas que fazem as coisas na igreja porque tem interesse, né? Tem interesse. Tem interesse naquilo que ele está vendo lá na frente. Mas se você quer testar a fidelidade de alguém, a obediência de alguém, simplesmente não dê aquilo que ele espera. E teste o coração dele para ver como ele vai reagir. Tem um ditado popular que é assim: puxa-saco é igual carvão. Aceso te queima, apagado te suja. Nós precisamos ter cuidado com as lisonjas, com os bajuladores, porque geralmente eles só fazem alguma coisa por interesse, ou para serem vistos, ou por quem tem interesse próprio, ou para estar perto de alguém importante, ou para realmente tirar benefícios daquilo. Ora, queridos irmãos, nós precisamos ter inteligência emocional, que a Bíblia nos orienta, equilíbrio, e não entrar nesse engodo, nesse engano. Não, nós não vamos chegar a lugar algum dessa forma. Nós precisamos, sim, de obedecer os nossos líderes, como se nós estivéssemos obedecendo por amor, por carinho e por submissão, entendendo a missão do nosso líder. E às vezes é comum nós não entendermos a visão do líder. É comum. Tem pessoas que têm uma visão tão grande, irmão, acerca de um projeto, que para você ver o que ele está vendo, você tem que subir nos ombros dele, para você olhar e mirar o que ele está vendo também. Porque às vezes é meio complexo mesmo, muita fé. É muito desafio e aquela pessoa conta que vai vencer e depende da sua ajuda. Quando você não estiver compreendendo a visão da sua liderança, peça licença e suba nos ombros dele para que você também possa ver o que ele está vendo. Às vezes, nós tem projetos na obra de Deus que nós precisamos esmiuçá-lo, ver os prós, os contras. E tem líder que ele não esmiuça o projeto, ele somente passa para a igreja e deixa ao léu. Ora, há um princípio na administração para projetos, para delegação, que é, primeiramente, eu tenho que delegar, depois eu tenho que acompanhar e depois eu tenho que cobrar o resultado. Mas eu só posso cobrar o resultado se eu acompanhar o projeto. Então, tem momentos na vida de obreiro, de cristão, que nós precisamos subir no ombro dos nossos líderes para poder ver o que ele está vendo, compreender o que ele está compreendendo. Isso não é feio, irmão. Pedir para explicar, pastor, explica melhor. Agora, não tente, em hipótese alguma, constranger a tua liderança em público. Não. Também nem em particular. Chame moderadamente, converse moderadamente e você vai entender o que ele está querendo, ele vai poder te explicar melhor. Afinal de contas, você é uma peça importante na obra de Deus. A obra de Deus sem você vai andar, mas não é do mesmo jeito. O bom é estarmos juntos, o bom é estarmos unidos, o bom é estarmos
de mão dadas no projeto. Isso é maravilhoso e nós precisamos entender que a nossa vida, para termos sucesso, nós precisamos ter lealdade, fidelidade, que são tudo sinônimos de obediência. Afinal de contas, uma pessoa leal é muito importante você tê-la como amigo. É muito importante você ter amigos leais, confiar em pessoas leais e se aproximar de pessoas leais. Tá? Vamos lá. O 2. Submissão reconhece os que presidem e ajudam na missão. Missão é tudo. Submissão são partes que se juntam para formar o todo. É quase impossível o todo não ser composto de partes. Quem é submisso automaticamente tem a obediência como parâmetro. Agora eu me lembrei aqui da terceira carta de João. Vamos ver o que diz João acerca de um obreiro que tinha dificuldade demais em obedecê-lo. O nome dele é Diótrefes, né? Diótrefes, aqui na terceira carta de João, era também um obreiro nessa igreja da Ásia. E ele enfrentava a sua liderança. Ouça a minha leitura. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele está falando de fidelidade, de lealdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir os que meus filhos andam em verdade, em fidelidade. Amado, procede fielmente em tudo como fazes com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bens fará. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejam cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles primazia, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contra nós, e não contente, impede os que querem recebê-los e os lançam fora da igreja. Amado, não sigais o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Que coisa linda é um líder dar testemunho do seu liderado. Mas nessa igreja tinha um liderado chamado Diótrefes, que se opunha à autoridade de João. E tem muitos irmãos Diótrefes nas igrejas hoje que se opõem à autoridade dos seus líderes, que não entendem o princípio da submissão, da sujeição, como um princípio divino, como Jesus nos deu, ele próprio dando o exemplo de obediência. Tem muitos Diótrefes que precisam ter um encontro verdadeiro com Deus, um encontro verdadeiro com a palavra, e modificar o seu modus vivendi, deixar que o Espírito Santo opere nas suas vidas e transforme a sua vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Uma lição um pouco pesada, com comentários um pouco difícil de algumas pessoas absorver, mas é necessário para a nossa vida. Amém? Te desejo a paz. Shalom, shalom. Até a próxima aula. Não se esqueça, se possível, se inscreve no canal, nos ajude, se deixe o like da fé e, se possível, comente. Amém? Desejo paz, saúde e prosperidade. Um grande abraço.